Olá, vamos para mais um episódio número 4 do nosso curso de Python. Meu nome é Andrés Menendez, sou professor da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Sistema de Informação do campus Itabaiana. E esses aqui são os slides que eu vou utilizar no meu curso presencial. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre concatenação e vai falar também sobre os comandos de leitura, tá certo? Em Python, como é que nós podemos fazer para que o usuário possa adicionar valores e atribuir esses valores às variáveis, tá certo? Dando continuidade, então, ao nosso episódio, nós paramos aqui em expressões aritméticas, falamos sobre isso aqui, e paramos exatamente nesse slide de concatenação. O operador de soma, que a gente já falou nos operadores aritméticos, ele também pode ser usado quando a gente quer juntar strings. A palavra concatenação é uma palavra muito utilizada no ambiente das linguagens de programação, onde o que nós queremos é juntar strings, adicionar uma string na outra, ou seja, montar uma string só, juntando duas ou mais strings, tá certo? Então, essa operação chamada concatenação, ela pode ser vista nesse exemplo que eu comentei aqui, onde eu disse que número 1 recebia 10, só que 10 entre aspas aí, e número 2 recebia 20 entre aspas, tá certo? Se a gente for olhar isso, vamos levar lá no terminal para a gente dar uma olhada, para ver exatamente o que está acontecendo. Vamos chamar o compilador do Python aqui, para que a gente possa fazer. Número 1 igual a 10, tá? Se a gente utiliza o type para número 1, o que nós vamos ver é que ele é do tipo str, é só você olhar aí na tela, tá certo? Então, na verdade, ele não é um número. Se a gente coloca assim, ó, número recebe 10, se a gente pedir para ver agora o tipo de número, nós vamos ver que ele é int e o outro é str. Então, na verdade, o número 1, ele é uma string, e não, ele está sendo tratado, melhor dizendo, como uma string e não como um número inteiro. E o número 2, recebendo 20, e no exemplo do nosso slide, a gente manda somar número 1 com número 2. Então, a gente faz assim, ó, print número 1 mais número 2. Pensando numa expressão aritmética comum, onde número 1 e número 2 fossem números, o que a gente teria era 10 mais 20 e 30, só que nesse caso, o que a gente tem é a concatenação das strings, algo do tipo assim, ó, aluno igual Andrés e linguagem igual a Python, tá? Se a gente faz assim, ó, print aluno mais linguagem, o que a gente vai ter é exatamente o que a gente teve lá no exemplo anterior, onde somamos 10 com 20, tá certo? O que a gente tem é a soma, a concatenação, ou seja, montando uma string só que tem todas as strings juntas. Então aqui, ó, ficou Andrés Python, uma coisa só. Então a concatenação é uma coisa bastante simples, tá? Não tem nada demais, mas é um recurso bastante utilizado pelas linguagens de programação, tá certo? O outro ponto que eu gostaria de ressaltar nesse episódio é o comando de leitura, que permite com que você possa fazer com que o usuário entre com um valor, ele digite pelo teclado um valor que será atribuído a uma determinada variável, tá certo? Então aqui, ó, por exemplo, posso fazer assim, ó, idade igual a roll, underline, input. Isso faz com que eu digite, ele está lá esperando que eu digite lá, tá certo? Eu digitei o valor 23, e se eu pedir para imprimir a idade, veja que a variável recebeu o valor que eu digitei, tá certo? Então, o comando de leitura, se você está acostumado com outras linguagens de programação, por exemplo, do tipo Pascal, seria o readline, ou outras linguagens de programação têm elementos bastante parecidos, é só você fazer essa referência cruzada, tá certo? Muito simples, não tenho nem muito o que comentar, tá certo? Uma coisa importante do comando de leitura é que você pode colocar um string que representa o que é que você está lendo, porque quando a gente pensa dessa forma aqui, ó, do jeito que está aqui, eu não sei o que eu tenho que digitar. É claro que nesse caso eu estou vendo, tá certo? Mas
poderia ser feito da seguinte forma: raw input, digite a idade. Tá? Então veja que aparece no prompt, é só você olhar aí, aparece no prompt o que eu tenho que digitar, o que eu tenho que fazer, né? Então aqui digitei, deu no mesmo, tá certo? Não vai mudar absolutamente nada, porém fica mais fácil para que o usuário que está manipulando aquele programa saiba o que ele tem que fazer, o que ele tem que digitar. Se vai ser um número, se vai ser um string, enfim. Fica muito mais simples para quem está usando o programa quando você explica o que ele deve fazer, tá certo? Então esse é um ponto aí a ressaltar no comando de leitura. Ainda no comando de leitura, uma coisa que a gente tem que perceber, vamos fazer um outro teste aqui. Imagine que eu vou ler o dia da semana, como está naquele exemplo. Dia da semana, raw.input, qual o dia da semana, por exemplo. Tá certo? Então, qual o dia da semana? Hoje é dia 16, tá certo? Um detalhe, né? Se a gente manda imprimir, claro, tá lá 16. Só que o que é que vocês acham disso aqui? O que é que vai aparecer quando eu coloco type dia? Tá certo? Vou dar um enter aqui, tá? Só para a gente dar uma conferida. Veja o tipo. O tipo é str. Então, o que eu digitei foi um string, não foi um número. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque quando a gente quer que o número seja utilizado, não nesse caso, porque nesse caso não utilizamos nada, mas o número seja utilizado, nós precisamos fazer conversões, porque senão o que a gente pode ter são problemas como esse, né? Por exemplo, posso dizer assim, amanhã igual a dia mais 1. Só que o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é um erro, tá certo? Porque ele está tentando somar uma string a um número, e isso não é permitido, tá certo? Então eu teria que transformar esse dia, que o tipo dele é str, para um tipo int, tá certo? Eu faço isso através dessa função aqui, int, que permite que eu possa fazer essa conversão do que é string para um número. Então eu poderia, por exemplo, fazer assim, ó, amanhã é igual a int de dia mais 1. E aí, mandando imprimir amanhã, o que nós vamos ter é dia 17, que funcionaria perfeitamente aquilo que eu queria exatamente fazer, tá certo? É o que estava lá, tá certo? Esse slide que eu pulei aqui de forma proposital, na verdade é porque o que a gente tem aqui, né, o que eu já expliquei, é que a gente tem a leitura de string, sempre vai ser um string. Se a gente quer um outro tipo float, tipo inteiro, nós temos que fazer essa conversão como eu comentei anteriormente, tá certo? Então, um episódio bastante simples, bastante pequeno, bastante conciso, de concatenação de strings, tá certo? Que é uma coisa importante, nós vamos ver mais para frente, e do comando de leitura, que permite com que a gente possa digitar, tá certo? Valores e atribuir valores às variáveis. Dependendo da versão, você pode utilizar apenas o input, ao invés de raw.input, tá certo? Para poder fazer a leitura dos elementos. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá certo? Só um spoiler aí para frente, tá certo? Nós vamos resolver esses dois problemas aqui no próximo vídeo. E na verdade nós vamos fazer isso já através de um editor de texto, tá certo? Eu não queria fazer por aqui, por enquanto. Quer dizer, poderia fazer por aqui, tá certo? Sem problema algum. Mas eu vou querer mostrar como é que a gente pode fazer pequenos programinhas em Python e poder executar eles aqui no meu Mac, mas no Linux seria a mesma coisa e no Windows também seria a mesma coisa, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, onde nós vamos resolver aqueles exercícios. Até mais, pessoal!